Oi, gente, bom dia, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Hoje nós vamos dar continuidade, certo, ao conteúdo, né, de compostos que estão presentes nos seres vivos, tá? Hoje a gente vai dar, assim, se aprofundar um pouquinho em relação à química das proteínas. Já é um conteúdo que vocês já viram, é um tópico que vocês já conhecem, né? Mas assim, nós só vamos falar quimicamente das proteínas hoje, ok? O que acontece? A gente já teve, né, contato com os triacilgliceróis, o ácido graxo, né? A gente é, teve contato com o biodiesel, né, e com a reação que envolve a formação desse biocombustível, né? Também fizemos a correção de algumas questões em relação a ele. Falamos também sobre os sabões e os detergentes, né? Que nada mais é do que uma. A gente precisa de uma gordura, de um óleo, né? De uma base, né? Para formar quem? Um sal de ácido graxo, que nada mais é do que o sabão, tá certo? Tudo isso a gente viu na aula anterior, né? A saponificação é a formação do sabão, né? E hoje nós vamos ter contato com as proteínas. Quem são as proteínas, gente? O que são essas proteínas? As proteínas nada mais é do que o que? Uma macromolécula, certo? Essas macromoléculas, elas são constituídas por unidades pequenas, né? E assim, essas unidades pequenas são os aminoácidos. É, é que, assim, quando a gente vai comparar a outro conteúdo, a gente fala de quem? A gente lembra de quem? Dos polímeros, não é mesmo? Os polímeros são quem? São macromoléculas, né? Que são constituídas pela repetição de unidades pequenas, né? No caso, os monômeros, tá certo? Então, uma proteína é um biopolímero, tá? No qual a sequência que a gente tem ali é uma sequência de aminoácidos, tá certo? E assim, vocês vão ver, né, futuramente, o que envolve essa sequência de aminoácidos, tá? É, Quando a gente analisa, a gente sabe onde que a gente encontra onde é que a gente pode encontrar proteína, né? A gente sabe que elas são abundantes nas carnes, nos peixes, no leite, né? Ovos e alguns grãos derivados, de alguns grãos diversos, né? Tanto é que quando as pessoas são vegetarianas, ficam se perguntando, nossa, como é que eu vou inserir a proteína na minha vida, no meu dia a dia, né? Que não tem esse conhecimento tão profundo, se eu não estou comendo carne. A gente tem os grãos e nos grãos a gente consegue né, encontrar as proteínas, tá certo? O que acontece? Os aminoácidos são eles que são encontrados nas nossas proteínas, tá? E nessa estrutura do aminoácido a gente tem o quê? Um grupo que ele é característico de quem? Da amina, né? Ó, aqui, ó. Deixa eu ver meu lapisinho aqui. Opa. Ai, ai, tia Debian. Aqui, ó, o meu grupo amina, que vocês já sabem, né? A gente tem quem? A gente tem também o meu grupo ácido, né? Do meu ácido carboxílico, ok? E a gente tem esse R aqui. E é esse R, esse radical, ou seja, né? Essa sequência de carbono e hidrogênio que vai diferenciar o meu aminoácido, o aminoácido presente, né? Nessa minha proteína, tá certo? E assim, existem 20 aminoácidos, né, que são encontrados em proteínas, tá? E a diferença entre esses 20 compostos está somente nesse grupo R, nesse radical, tá? Que vai diferenciar a proteína, a sequência de aminoácidos, ok? E como vocês sabem, né? A gente já falou isso anteriormente. Um aminoácido ele é o quê? Um anfótero, tá? Ou seja, ele possui um caráter básico e um caráter ácido. O caráter básico vem de onde? Desse meu grupo amina. E o meu caráter básico vem do meu grupo do ácido carboxílico, tá certo? Não vamos confundir com o caráter anfipático, né? Que é do sabão, que ele tem um lado
polar e um apolar, né? Um lado hidrofílico e um lado hidrofóbico, ok? Os aminoácidos são anfóteros, ou seja, eles possuem um caráter tanto ácido quanto básico e provém desses grupos, né? Do radical do ácido carboxílico e do meu grupo amino, tá certo? Bom, essa daí é o gráfico da composição típica do nosso organismo, tá? E quando a gente vai observar, a gente nota o quê? Que o nosso corpo, né, o nosso organismo, a proteína está em segundo lugar, né? A quantidade de proteínas do nosso organismo está em segundo lugar, enquanto que a água em primeiro lugar, né? A gente só perde para a água as proteínas. Então, a proteína é muito importante, né? Uma substância muito importante, uma substância orgânica muito importante presente nos seres vivos, ok? A ligação peptídica. Gente, o que é essa ligação peptídica? Nada mais é do que a união dos aminoácidos, tá certo? Esses aminoácidos, eles se unem por meio de uma reação química, né? E a reação de condensação. E o que ocorre? Essa reação de condensação resulta na formação de uma molécula de água, tá, gente? Com um grupo de formação que é a amida, tá? Como assim, tia Débia? Gente, ocorre uma desidratação, tá? Os aminoácidos, um perde o hidroxila e o outro o hidrogênio. Essa reação não é uma reação de ácido e base, tá? A gente poderia confundir, é uma reação de ácido. Não é uma reação de ácido e base, até porque o meu aminoácido, né, o meu grupo ácido, né, a parte ácida do meu aminoácido, ele está perdendo o que? A hidroxila. Não perde o hidrogênio, perde o hidroxila. Logo, né, isso não se caracteriza por uma reação de ácido e base, tá bom? Bom, o aminoácido, quando eu digo que perde a hidroxila, eu tô falando desse grupo aqui, tá, gente? A gente já estudou esse tipo de reação, a reação de desidratação, tá? O que ocorre? Ocorre essa perda, o OH e o meu grupo amina, né, o meu lado do grupo amina, perde o hidrogênio, ok? Quando a gente une isso aqui, a gente tem a formação de quem? Da água, tá? E ocorre a ligação. Essa ligação aqui, ó, o H vai embora e ocorre essa ligação, tá certo? Quando ocorre essa ligação, a gente tem essa formaçãozinha aqui, ó. E quando a gente vai lá atrás buscar os nossos conhecimentos em funções orgânicas, a gente lembra que a amida, né, tem bola. Amida tem bola, tá? Então, se a amida tem bola, a gente reconhece aqui, ó, o grupo funcional amida, ok? Vocês lembram disso, né, dessa dica, tá bom? Essa formação do grupo funcional amida caracteriza quem? A minha ligação peptídica. A ligação peptídica nada mais é do que o quê? A união entre os dois aminoácidos, tá certo? Ocorrendo a liberação da molécula de água, ok? E assim, as moléculas, né, que resultam dessa união de aminoácidos são genericamente denominadas o quê? Peptídeos, tá? Que é essa união entre os aminoácidos. Outra coisa interessante é que, por exemplo, vamos supor, aqui a gente tem 2 aminoácidos, né? Então, assim, essa ligação peptídica só ocorre uma vez. Se eu tivesse 3 aminoácidos, eu teria 2 ligações peptídicas. Ou seja, a quantidade de ligações peptídicas é equivalente à quantidade de aminoácidos menos 1, tá? Para eu saber quantas ligações peptídicas eu tenho os aminoácidos, né? A quantidade de aminoácidos menos 1, tá certo? Se eu tiver 10 aminoácidos, eu tenho 9 ligações peptídicas, tá certo? E assim, relacionando a macromolécula, né? A gente tem que o quê? Que esse aminoácido aqui é um monômero, né? Desse meu biopolímero, tá certo? Bom, essas já são as fórmulas estruturais, tá? Dos 20 aminoácidos, né? Que são encontrados em proteínas, ok? Vamos fazer uma relação importante aqui, ó. A glicina, ó, gente, é o único aminoácido
que não possui um carbono quiral, tá certo? Então, assim, ela não é opticamente ativa, tá, gente? Vocês lembram, né? Para ter um carbono quiral é necessário que que o meu carbono tenha o quê? 4 ligantes diferentes para ele ser opticamente ativo, né? Para ele, ó, eu tenho 1, 2, 3. Ok. Quando eu chego aqui no hidrogênio, eu verifico que o quê? Que esse hidrogênio é igual a esse. Então, eu já descarto, né, a isomeria do meu carbono, desse aminoácido, tá certo? E aqui, gente, é um quadrinho, né, no qual vocês podem observar a polaridade, né, se é a polaridade de caráter ácido, caráter básico, ok? Tirem print, analisem, visualizem, tá certo? Outra informação importante é que, assim, poxa, nos vestibulares já caiu de, assim, perguntarem qual é o grupo funcional. Vocês lembram que funções orgânicas vão estar no Enem com toda certeza. Então, né, preste atenção. Qual é o grupo funcional que forma a partir, né, da formação da ligação peptídica? E tá aí, é uma amida, ok? Tá, gente? Então, caso vocês, né, tenham a sorte de ter esse tipo de pergunta simples, fácil e rápido, vocês já sabem qual vai ser a resposta, tá bom? Quando ocorre a formação da ligação peptídica, eu tenho o quê? Um grupo funcional amida, tá certo? E as enzimas, né, nada mais é do que quem, né? É alguém, né, um catalisador que faz o quê? Que aumenta a velocidade das reações, tá certo? E assim, ela não é consumida durante a reação, né? Ela faz parte, tá, gente? E assim, quando a gente olha esse gráfico, por que tem esse gráfico? Porque a temperatura, ela interfere na ação da enzima, tá bom? Esse gráfico aí é a atividade de uma enzima no organismo humano, tá? Foi retirado do livro de vocês. O que acontece? Esse é o máximo de atividade, tá? Dessa enzima que está fazendo parte dessa reação, né? De 37 graus Celsius. Por que é máximo? Porque acima disso ocorre o quê? A desnaturação, né? Que nada mais é do que o quê? A alteração, né, da estrutura da enzima, tá? E como a gente sabe, né? A gente sabe que uma enzima ela é uma proteína, né? Então, assim, quando elas são desnaturadas com o aquecimento, elas perdem a sua atividade catalítica, tá certo? Outra coisa interessante, todas as enzimas são proteínas, mas nem toda proteína é uma enzima, tá, gente? É só um trocadilhozinho que é interessante a gente estar por dentro, ok? A temperatura interfere, né, na ação da proteína. O pH também interfere na ação da enzima, tá, gente? Temperatura e pH interferem na ação da enzima, ok? E uma coisa interessante é que, assim, como é que a gente pode identificar, né, numa questão se está se tratando de uma enzima, por exemplo? Através de um nome, tá? Quando a gente tem, por exemplo, amilase, né? A gente tá tratando de quem? Da enzima do amido, tá, gente? Esse ase, né, é uma característica do nome da enzima, de uma enzima, tá bom? Quando a gente vai tratando, por exemplo, da lactose, qual vai ser a enzima? A lactase, tá? De uma hidrólise, qual vai ser a enzima? A hidrolase, tá, gente? Esse ase faz referência às enzimas, ok? Ok, né? Ô, gente, ó, hidrólise de proteínas. O que é essa hidrólise, né? Ela nada mais é do que o rompimento das ligações peptídicas, né? E o que isso resulta? Resulta na formação de aminoácidos livres, tá, gente? Ocorre essa quebrinha aqui, ó. Quando a gente lembra que quando a gente está tratando de hidrólise, a gente tem a adição da água, ou seja, as moléculas de água elas estão por aí e o OH volta para cá, né? O OH do grupo
do ácido e o hidrogênio volta para cá para o grupo amina e esses aminoácidos estão livres, tá certo? E essa hidrólise das proteínas, ela ocorre sob catálise, né, enzimática, tá certo, gente? Por hoje é só, tá? E fiquem atentos às recomendações que eu deixarei lá na nossa plataforma, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer curiosidade, pode me procurar, tá? E estou disponível para vocês. Tchau e até mais!